E aí, rebanho, como é que vocês estão? Eu tenho certeza que a maior parte do meu público, se não ele todo, é composto por libertários e ANCAPs que não passam de virgões, de otários, de trouxas, de moleques adolescentes de 15 anos que nunca tiveram contato com a realidade e acham que dá pra gente ter um tipo de liberdade ou propriedade sem Estado. Cara, se atualiza. A gente não tá mais em 2015. O negócio é ser esquerdomacho e usar ecobag pra tentar ficar com alguma maconheirinha na federal. É se dizer comunistinha, pô. Isso é que tá na moda. Pra tentar arrumar uma mulher que consiga dar pra você. Você é um lixo. Você não arrumou a sua vida ainda. Você é um otário, um babaca. Você tem o quê? Seus 30 anos. E continua acreditando que a gente vai vencer o Estado, que vai derrotar o Estado. Você não passa de um virgão. Você é um otário. Você é um lixo de ser humano. Cresça, amadureça, enxergue a realidade como ela é. É isso que você está precisando. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa desse tipo quando vocês tentaram expor as suas opiniões políticas ou as suas opiniões antipolíticas na internet. Ou vocês já viram alguém falando isso sobre alguém que é libertário ou ANCAP. E eu vou dizer para vocês, bom, talvez eles tenham um pouco de razão. Você já tentou resolver alguma coisa da sua vida antes de tentar, sei lá, derrubar o Estado? Porque você não vai conseguir derrubar o Estado. Não dá pra derrubar o Estado. Esquece essa merda. Vamos ficar de boa. Vamos focar na gente mesmo. Vamos focar em melhorar. Vamos focar em progredir. Deixa eu contar uma parada pra vocês. Quando eu tava na faculdade, eu achava que lá era o lugar que a gente poderia debater ideias, discutir ideias, tentar se aprimorar, adquirir mais intelecto. Mas não foi isso que aconteceu. No primeiro período eu tive bons professores e eles estimulavam muito debates e discussões e tal, e era muito massa. Só que eu fiz administração. Não dava para ter debates muito filosóficos, mas a gente debatia bastante sobre mercado. E cara, eu vou falar para vocês, quando tinha aula de microeconomia e macroeconomia, eu adorava. As discussões eram muito boas. Mas a maioria das pessoas não estavam nem aí para ouvir que os impostos diminuem a produtividade delas. Então gerava sempre aquele burburinho, pô, o cara chato vai começar a falar de novo que o Estado atrapalha a vida das pessoas. Então, a maioria das pessoas não quer saber se o Estado vai atrapalhar a vida delas. Elas só querem ser escravas e continuar trabalhando silenciosamente, botar a sua cervejinha no final de semana pra dentro, comprar a sua motinha e fazer um randandandan. Cara, um parênteses aqui, um cara comentou num dos vídeos falando que eu tenho muito raiva, ou que eu pareço ter muito raiva de gente que compra a moto e faz barulho. Então, velho, eu realmente tenho. Eu realmente tenho. Por isso que eu sempre uso esse exemplo. Pra mim, o cara que é bostilheiro máximo é o cara que compra a moto só pra fazer barulho. O cara compra a moto, troca o escapamento e ainda faz barulho, bicho. Então, sim, eu tenho muito raiva dessa galera. Eu tenho muita raiva. Mas, enfim, cara, independente de qual lado do espectro político você tiver, não seja um militante chato, porque você sempre vai ser visto como um cara nerd, virgão, que só tá enchendo o saco e, sei lá, tá incomodando as outras pessoas. Vide o Wilker Leão, tá ligado? No caso dele, faz sentido ele fazer o que ele faz, porque ele ganha bastante grana com isso. Mas na sua vida, nos seus momentos ali de socializar com outras pessoas, não seja o cara chato. Hoje em dia, eu até escondo as minhas opiniões políticas. Porque o cara que ele vai se tornar libertário, porque ele vai ouvir ideias de liberdade ou ideias de propriedade, ele vai chegar ao libertarianismo sozinho. E eu vou falar pra vocês mais ou menos como é que ocorre. O cara tá irado com alguma coisa que tá acontecendo no país, ele tá indignado e ele começa a pesquisar sobre aquilo ali. Porque ele quer debater com as pessoas, ele quer estudar uma coisinha ou outra, ele gosta de liberdade econômica, ou se ele é do outro lado, ele acha que o empresário é malvadão, então ele vai começar a estudar aquilo ali. Ele vai estudar, ele vai estudar, ele vai estudar, e aí, dependendo das influências que ele teve, ele vai acabar desaguando para um lado ou para o outro. Se o cara for um pouquinho mais inteligente, ele vai continuar estudando economia, vai continuar estudando como é que funciona a política, vai continuar estudando como é que funciona a democracia, e ele vai entender que democracia é fezes. Democracia é um lixo. Ah, e eu vou dizer pra vocês, eu uso o fezes muito antes do Lorde Vinheteiro. Tem vídeo meu de Dofus de anos e anos e anos e anos e anos e anos atrás, colocando lá que Osa Modas é fezes. Tá? Então, o que eu tenho pra dizer a vocês é isso. O outro lado vai ser meio fezezinho e
o lado que consegue enxergar um pouquinho melhor como é que funciona a realidade acaba desaguando para o libertarianismo. Só que muitos deles não querem falar isso porque quando você diz, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalista, a pessoa pensa que você é um Paulo Cogos, tá ligado? É difícil tancar certas coisas. Cara, não seja militante chato de absolutamente nada. Até mesmo se você é comunista, se você é socialista, se você é liberal, não tente militar nas horas erradas. Vai ter momentos para isso, vai ter conversas boas para você fazer isso com pessoas mais inteligentes. Mesmo que elas sejam comunistas, algumas são inteligentes e elas estão dispostas a ouvir você. Inclusive, eu vou ensinar uma parada para vocês. Muito mais fácil do que você convencer argumentando é você convencer ou plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, questionando elas acerca das coisas que ela acredita. Então nunca parta para o debate. O debate é um lixo. O debate é uma porcaria, cara. Porque debate não é sobre ideias. Debate é sobre quem fala melhor. O cara que debate mais, ele vai vencer mais debates, mesmo estando errado. Porque ele sabe como utilizar os melhores artifícios e ele estuda sobre debate para poder debater melhor. Então não é sobre estar certo. Não é sobre a verdade. É sobre o público. É sobre quem você consegue convencer que você é melhor, que você é superior, que as suas ideias são melhores, sem necessariamente apresentar as melhores ideias. É a arte de ter razão. É como vencer um debate sem precisar estar certo. E aí, inclusive, tem o livro do Arthur Schopenhauer, que é como vencer um debate sem precisar ter razão, que ele ensina alguns, tipo uns 40 estratagemas de debate que as pessoas utilizam e que você tem que aprender a se defender. Inclusive, logo no início do livro, ele fala, eu não estou ensinando isso aqui para vocês serem desonestos com outras pessoas, mas para vocês entenderem como é que funciona a desonestidade intelectual e poder se defender daquilo ali. Porque é uma coisa muito comum. Vamos pegar, por exemplo, o Wilker Leão, Mamãe Falei, ou outros políticos que vão para manifestações de esquerda, manifestações socialistas, e vão questionar essas pessoas. Eles nunca chegam argumentando primeiramente, dizendo, olha só, o Lula é ruim por causa disso, disso, disso. Os caras chegam lá questionando. Vamos questionar tudo, somos o Mamãe Falei, somos filhos do Mamãe Falei. Chega lá e questiona o cara, olha só, o que é que você acha que está ocorrendo na política do Lula? Só um exemplo. Não, é muito bom, é muito bom, é muito bom, tal. Show de bola. Ah, mas isso aqui negativo, isso aqui negativo, isso aqui negativo. É aí que você desmonta o cara. Porque ele não vai ter respostas para algumas perguntas. E é com isso que você consegue apontar certas contradições. Mas isso só dá para ser feito em ambientes muito bem controlados ou um ambiente que você vai completamente desarmado. Você não tem que combater, você tem que ser como a água. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Porque não adianta tentar convencer com argumentos o homem que não quer ser convencido. Ele acredita naquilo ali. E ele vai continuar acreditando naquilo ali, independentemente de qualquer coisa que você argumentar. Ele vai cagar na mão, comer e vai continuar seguindo a vida dele, macaqueando, pulando de galho em galho em ideias absurdas e achando que tá maravilhoso, porque a massa defende isso. Olha só, tem aqui 1 milhão de pessoas na rua defendendo Lula. Se eu estou lá, logo defendo Lula também. Esse é o salto lógico que as pessoas fazem. Eles são completamente manipulados pela massa. Então não adianta debater com maioria. Não adianta debater com um monte de gente. Não adianta nada disso. Se você quer realmente convencer as pessoas, só melhore. E no máximo questione as pessoas sobre as ideias que elas têm. Por exemplo, quando eu vou conversar, quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que é socialista, que é comunista, eu vou logo perguntando, olha, o que é que tu acha da impossibilidade de fazer cálculo econômico em uma comunidade socialista? Aí a pessoa geralmente fala, não, mas eu nunca nem ouvi falar disso. Não, então, é porque um cara chamado Mises escreveu uma tese que defende que é impossível que um governo socialista consiga alocar de forma eficiente os recursos escassos. E aí teve uns socialistas que escreveram que deveria ser criada uma estátua do Mises porque o Mises apontou as falhas do socialismo. E agora nós podemos corrigir essas falhas. Só que tem alunos desse próprio cara, desse socialista, que assumiram, o cara não conseguiu refutar nada. Inclusive, essa história está muito bem descrita no livro A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Soto. É um livro fenomenal para você aprender um monte de coisa sobre a escola austríaca. Agora, se você é o tipo de pessoa que realmente quer convencer pessoas, você quer trazer mais pessoas para o libertarianismo,
Cara, atualmente só tem uma solução, que é sendo criador de conteúdo. Vai pro TikTok, vai pro Instagram, vai pro YouTube, vai pro Facebook, vai para onde você quiser. Mas lá, você divulgando as ideias de liberdade e de propriedade, existe uma alta probabilidade que pessoas que querem estudar esse assunto, que ficam curiosas, que têm interesse, vão cair de paraquedas no seu colinho. E aí você aproveita que ele está no seu colinho e fala suas boas ideias. E você divulga suas boas ideias. E vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. E que bom que a gente está num ambiente que a gente ainda consegue discordar sem que o Estado nos puna, não é mesmo? Afinal de contas, tem um monte de comunista que defende que a gente não deve nem ter o direito de falar o que a gente pensa, se for contra o Estado. Tem um monte de gente que defende isso. Eu tenho uma amiga que ela é comunista e que uma vez eu compartilhei um vídeo do Pondé nos stories do meu Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo. E aí ela respondeu o seguinte: o Pondé tinha que ficar caladinho. Aí eu falei: realmente, é bem coisa de comunista querer calar as pessoas. Nesse determinado momento, ela ficou em silêncio, não me respondeu mais. É uma grande amiga, uma pessoa muito inteligente que eu gostaria muito de trazer para o meu lado. E em várias oportunidades que a gente teve, eu sempre questionei ela e tal. E a resposta dela foi: cara, não dá mais para voltar atrás. Eu afundei muito nesse lance de socialismo e de comunismo. Nesse lance de socialismo e comunismo. E é o que acontece muitas vezes. As pessoas por orgulho não vão mudar de ideia. E tá tudo bem, cara. E muitas vezes, inclusive, elas vão continuar sendo boas pessoas. Pessoas que vale a pena você ter no seu convívio. Mesmo elas sendo comunistas, socialistas. Porque no final das contas, ela defende aquilo ali nas ideias dela. Mas ela não vai pegar em armas. A maioria não vai pegar em armas. Inclusive, a maioria dos caras estrogenados que aparecem lá dizendo: olha só, se for necessário a gente vai pegar em armas. O que eles querem dizer? Se for necessário, nós vamos pegar nas armas deles. Os caras não vão ter capacidade para fazer isso. Do mesmo jeito que tem ANCAP que acha que a gente vai fazer a revolução armada e vai destruir o Estado, tem comunista que acha que vai fazer a revolução armada dando bumbum. Olha só, a gente vai fazer aqui a nossa arte revolucionária, que é basicamente pintar o cabelo de rosa, fumar maconha e dar o bumbum. E achar que isso é super cool, super inteligente, super evoluído. E vamos ler a palma da mão das pessoas e ler os signos. E somos a favor da igualdade e do amor. E somos contra o capitalismo malvadão. É isso que eles vão pensar. A maioria é assim. Tem alguma dessas características. E no final das contas, não importa muito. Porque eles não vão ter capacidade de fazer nada. Porque eles estão esperando a revolução acontecer para melhorar. Não seja assim. Só melhore. Só se desenvolva. Não passe a ideia para as outras pessoas que você é um cara preguiçoso que não faz nada da vida e que simplesmente está esperando o mundo melhorar ou está colocando a culpa dos seus problemas no Estado. Sim, o Estado tem culpa em muita coisa. Só que quando a gente vira adulto, a gente tem que entender que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. A gente não tem culpa de muitas coisas que acontecem conosco, mas a gente tem responsabilidades para assumir e resolver a bronca, principalmente se você é homem. Quando você é mulher, ainda dá pra dar uma segurada, tá ligado? Porque o mundo é assim, o mundo é assim. Eu estou mostrando só como é que é o mundo, garotinho dinâmico. Não tô aqui dizendo que se isso é bom ou se isso é ruim, mas os homens têm que resolver problemas. Homem nasceu pra resolver problema, porra. Tá ok, tá ok. Então é isso, resolvam sua vida. Não seja um militante chato. Melhore. Continue se aprimorando. Você vai se tornar o tipo de pessoa que as pessoas querem ouvir. Inclusive, aconteceu na época da faculdade. Tem certas pessoas que se aproximaram de mim para falar: cara, eu queria saber um pouquinho mais sobre essas tuas ideias. Eu tenho interesse, eu gostei do que tu falou, eu concordo em muita coisa contigo. Embora a maioria não concordasse. E aí talvez eu tenha convencido uma pessoa ou outra, mas hoje em dia eu não faria isso. Eu só ficaria de boa. Não debateria, mas eu questionaria. Questionar sempre é muito mais inteligente. Por quê? Existe uma alta probabilidade daquela pessoa falar alguma coisa que vai dar um gancho para que você mostre para ela um contraponto muito interessante. Até porque você chega preparado para ouvir. Quando você chega desarmado, a outra pessoa também vai desarmada. Agora, se você já parte para o combate, se torna um clima meio hostil. Não é uma coisa tão legal. Então só se desenvolva, ok? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Temas para vídeos. Comprem livros na Amazon pelo meu link. Qualquer coisa que vocês comprarem pelo link que está aqui na descrição vai me ajudar bastante. Os livros que eu citei eu vou deixar aqui embaixo na descrição também.
E deixa o like, vamos tentar engajar esse vídeo aí para ver se a gente consegue monetizar o canal. Falta 10% só da meta. Eu sou muito grato a vocês porque eu voltei há pouco tempo e eu recebo um carinho enorme de vocês. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Valeu, falou e fui.